Entendida por muitos como sendo o próprio TPM, ou ainda vista como o pilar mais importante do TPM, a manutenção autônoma é muito procurada pelas empresas como uma solução para a melhoria do desempenho da manutenção dos equipamentos. Em levantamento feito entre nossos clientes que já passaram pelo processo de implementação do TPM anteriormente, constatamos que quase 90% não sabia o que realmente vinha a ser manutenção autônoma. Não há problema nenhum no desconhecimento, afinal somos muito capazes de aprender. A grande questão é que permanecer nessa falta de entendimento faz com que você e a sua empresa percam a oportunidade de melhorar diversos outros indicadores, além do desempenho da manutenção do equipamento. Embora o nome do pilar continue o mesmo desde o início do TPM em 1971, a manutenção autônoma evoluiu muito ao longo dos anos e hoje, 55 anos depois, busca melhorar todo o trabalho realizado na gestão da operação, focando a melhoria do desempenho do processo produtivo e não apenas na manutenção do equipamento. Se você quer ir muito além do bordão da minha máquina cuido eu e entender o que realmente é manutenção autônoma, fique comigo até o final desse vídeo e você verá que a atuação dos operadores e a melhoria do resultado vai muito além da manutenção dos equipamentos. Olá, seja muito bem-vindo. Sou Rubens Lima, consultor da Advanced Consultoria e já estou aprendendo e multiplicando TPM e WCM há mais de 30 anos. A minha missão aqui não é ler o conteúdo de livros sobre TPM, mas sim compartilhar um pouco da nossa experiência na implementação do TPM em empresas de diversos segmentos em países de 4 continentes. Até o início da década de 1980, o foco do TPM era realmente a melhoria do desempenho dos equipamentos. E a manutenção autônoma se resumia na participação dos operadores nas tarefas de manutenção. No entanto, em mais de 55 anos, o TPM evoluiu significativamente, expandindo a abrangência de seus pilares e criando novos pilares. Com isso, o TPM se tornou um modelo de gestão amplo e abrangente, capaz de melhorar o desempenho de todos os departamentos da empresa, e não somente da manutenção. Atualmente, o TPM é constituído por 11 pilares, e a sua atuação abrange toda a cadeia de valor, sendo hoje a melhor solução para as empresas que buscam a excelência operacional. Para entender como o TPM conecta todos na empresa, observe esse fluxo. Veja que o TPM não age de forma isolada. Ele segue uma lógica estruturada de planejamento que chamamos de fluxo de ida. Tudo nasce aqui, no roxinho, determinando e desdobrando os objetivos estratégicos que a empresa deseja alcançar. Com os objetivos estratégicos definidos, estabelecemos processos produtivos e administrativos capazes de gerar produtos de alto valor agregado, que é o Monozukuri. Para que esses processos funcionem, desenhamos as rotinas, o modo de trabalhar, que chamamos de Kotozukuri, que contribuem diretamente para o desempenho dos processos. E finalmente, chegamos às pessoas. Identificamos e desenvolvemos as competências técnicas e comportamentais necessárias para que elas dominem essas rotinas, que é o Hitozukuri. Agora, veja o que acontece quando o conhecimento entra em ação. Temos o caminho de volta, onde o planejamento e investimentos se transformam em resultados reais. Ao capacitarmos as pessoas, damos a elas as condições para transformar o ambiente e o trabalho. Pessoas capacitadas melhoram sua forma de trabalhar e executam as rotinas com excelência. Rotinas bem executadas garantem a eficiência global dos processos produtivos. E no fechamento do ciclo, temos o alcance pleno dos objetivos estratégicos da empresa. Essa é a forma de trabalhar de todos os pilares do TPM, incluindo a manutenção autônoma. O principal propósito do TPM e também da manutenção autônoma é elevar o desempenho dos processos produtivos. Em vez de falar o que a bibliografia TPM promete, quero mostrar alguns resultados alcançados por nossos clientes nos 2 primeiros anos de implementação do TPM e também da manutenção autônoma. Tivemos a redução de 40% no custo de manutenção e 22% no consumo de vapor. O custo de conversão caiu 12%. Elevação do OPE de 67% para 91%,
quando as falhas de processo despencaram 62%. O FTR subiu de 84% para 96%. Tivemos também a redução de 60% nos defeitos. Eliminação completa dos atrasos nas entregas, consequência da aderência ao planejamento integrado de produção. Tivemos a redução do tempo de ciclo em 30%. Isso significa o aumento real de produção. Alcançamos zero acidente. O engajamento gerou 56 casos de melhoria. Em apenas um deles, a empresa economizou 3,8 milhões de reais por ano, apenas em perdas de materiais. Todos esses indicadores foram fortemente influenciados pela manutenção autônoma. É muito importante ressaltar que a implementação atual do TPM é feita por processo produtivo e não mais por equipamento. Processo produtivo é um conjunto de recursos utilizado para agregar valor a matérias-primas, materiais e insumos, transformando-os em produto. Aos recursos utilizados no processamento damos o nome de fatores de processo, que é o famoso 6M, que podem ser organizados em equipamentos alocados no processo, método de operação, materiais utilizados na produção, energias consumidas no processo, pessoas necessárias para operar e o próprio ambiente de trabalho. São problemas nesses 6 fatores que causam as perdas que ocorrem no processo produtivo. E o esclarecimento da condição ideal desses fatores é fundamental para a prevenção desses problemas. Para facilitar o entendimento do que vem a ser fatores de processo, imagine um processo simples de injeção de tampas de plástico. Na entrada do processo temos a resina, que foi adquirida pronta ou produzida em outro processo da empresa. Essa resina é processada em uma injetora, que produz as tampas. Temos aí o primeiro fator de processo, que é o equipamento. O papel do equipamento, no caso a injetora, é desempenhar funções específicas, como injetar 3.000 tampas por hora, por exemplo. O equipamento pode desempenhar diversas outras funções, como elevar e manter a temperatura da zona de compressão entre 220 graus Celsius e 225 graus Celsius, e injetar 48 tampas por ciclo. Porém, podem existir casos onde o equipamento não é capaz de desempenhar todas as funções necessárias ao processo. Nesses casos, essas funções são desempenhadas pelos operadores. Por exemplo, o abastecimento manual de resina, pois essa é uma função que o equipamento é incapaz de desempenhar. Essa função operacional poderia ser descrita como abastecer a injetora com 560 kg de resina por hora. As funções operacionais devem ser padronizadas, com o objetivo de definir a melhor maneira de proceder, de forma mais segura e enxuta. Temos aí o segundo fator de processo, que é o método, onde desenvolvemos e utilizamos procedimentos operacionais. Observe aí na sua empresa, você verá que existem diversas funções que o equipamento é incapaz de desempenhar. Quanto menos automatizado for o equipamento, maior será a quantidade de funções operacionais. Como eu disse anteriormente, mesmo com a manutenção autônoma, a principal função dos operadores é e continuará sendo a operação dos equipamentos e do processo produtivo. E a melhoria da forma de operar é a principal iniciativa dentro da manutenção autônoma. Além dos fatores máquina e método, que formam o sistema homem-máquina, temos dentro da manutenção autônoma o desenvolvimento de outro fator de processo muito importante, que é a organização do local de trabalho. Essa organização deve ser funcional, ou seja, feita com base nos procedimentos operacionais, de forma a minimizar desperdícios, prevenir perdas de eficiência e materiais e, principalmente, prevenir a ocorrência de acidentes. A organização do local de trabalho tem uma importância tão grande na prevenção de perdas e melhoria do desempenho que o professor Yamashina desdobrou o pilar manutenção autônoma criando o pilar WO dentro da WCM. Esse pilar desenvolve fortemente a organização do local de trabalho. No TPM, a organização do local de trabalho continua sendo uma das principais atividades realizadas dentro dos pilares manutenção autônoma, manutenção planejada e Office TPM, porque justamente aí estão os 3 locais onde as pessoas trabalham,
na manutenção, na operação e nas áreas administrativas. Agora, um cuidado muito importante a ser tomado é não acreditar que a organização do local de trabalho se resolve simplesmente com a implementação do 5S. O fator de processo pessoas é simples, basta determinar a quantidade necessária de pessoas para operar o processo produtivo. A capacitação dessas pessoas deve ser focada nos procedimentos operacionais, que estão lá no fator de processo método. E por último, temos os fatores de processo material e meio energético. Esses fatores são fornecidos por processos gerenciados por outros departamentos, mas a sua disponibilização e controle é feita dentro da manutenção autônoma, também lá no fator de processo método. Veja, em nosso exemplo temos o fator de processo materiais, onde a função é fornecer 1.680 kg de resina a cada 3 horas. Essa função é desempenhada pelo departamento de logística, dentro da rotina de alimentação dos processos produtivos. Nesse caso, cabe ao operador o recebimento e o controle de material, que é uma função operacional, estabelecida em procedimentos operacionais, dentro do fator de processo método. No fator meio energético, ocorre o mesmo. O fornecimento de energia elétrica a 380 volts, ar comprimido a 6 bar e água gelada a 5 graus Celsius normalmente são funções desempenhadas pelo departamento de utilidades. Cabe aos profissionais da função operação a verificação se a energia está sendo fornecida conforme as especificações, sendo essa também uma função operacional. Baseados no que vimos até agora, podemos definir a manutenção autônoma como sendo o processo de capacitação das pessoas envolvidas na execução e gestão da operação, do operador ao gerente de produção, com o objetivo de elevar o desempenho do processo produtivo através do estabelecimento das condições ideais de todos os fatores de processo e não apenas do equipamento. A principal transformação promovida pela manutenção autônoma ocorre no modelo mental das pessoas envolvidas. A melhoria da forma de trabalhar, a redução de perdas e otimização do resultado são fundamentalmente consequências dessa transformação. A manutenção autônoma é implementada em 7 passos, onde a cada passo elevamos a maturidade das rotinas responsáveis pelo estabelecimento das condições ideais de todos os fatores de processo. Por esse motivo, a manutenção autônoma é implementada inicialmente por meio de 3 rotinas, que é a manutenção das condições básicas, manutenção das condições operacionais e o tratamento das falhas de processo que eventualmente ocorram. No TPM, operação e manutenção formam uma grande equipe, denominada de Equipe de Gestão Autônoma, pois compartilham objetivos comuns em relação ao desempenho dos processos produtivos. A implementação dos 7 passos da manutenção autônoma deve ocorrer paralelamente aos 7 passos da manutenção planejada e também da segurança e higiene, sendo direcionados pelas atividades do pilar Melhorias Específicas e suportado pelas atividades do pilar Educação e Treinamento. O desenvolvimento da manutenção autônoma de forma isolada é talvez um dos maiores erros cometidos pelas empresas. Embora seja capaz de trazer melhorias, isso limita muitos resultados proporcionados pelo TPM, pois a empresa perde a oportunidade de melhorar o desempenho de seus processos em todas as dimensões de indicadores. O desenvolvimento de todos os fatores de processo é feito pela equipe de gestão autônoma, ao longo dos 7 passos que estão organizados em 3 fases. Na primeira fase, que vai do passo 1 ao passo 3, a equipe de gestão autônoma busca o estabelecimento das rotinas responsáveis pela manutenção do desempenho dos processos produtivos. O estabelecimento da condição ideal do processo tem como objetivo reduzir cerca de 80% das falhas de processo, melhorando o desempenho das 6 dimensões de indicadores. Do 4º ao 6º passo, temos a segunda fase, que é a melhoria das rotinas, tornando-as ideais em termos de custo e eficácia. Ao final do 6º passo, as equipes de gestão autônoma deverão ter alcançado realmente a autonomia, o que viabilizará e garantirá a melhoria contínua do trabalho. Fazendo um breve resumo, temos os 7 passos já conhecidos da manutenção autônoma no fator de processo máquina, onde os operadores são capacitados a prevenir a deterioração forçada dos componentes pelo estabelecimento e manutenção das condições básicas e a prevenir a deterioração negligenciada
pela inspeção e identificação prematura de anomalias. É aqui que entra a rota CIL-R. No fator de processo método, identificamos e determinamos as funções operacionais que garantem a agregação de valor nos processos, garantindo o estabelecimento das condições operacionais. As atividades desse fator de processo devem estar implementadas até o final do terceiro passo. No fator de processo local de trabalho, garantimos a organização de forma a minimizar desperdícios, criar um fluxo contínuo de materiais e produtos, viabilizando a operação e manutenção do processo da forma mais enxuta e segura. As atividades desse fator de processo devem estar implementadas até o final do terceiro passo. Nos demais fatores de processo, garantimos o controle e a identificação prévia de desvios, de forma a minimizar perdas. As atividades desses fatores de processo devem estar implementadas até o final do segundo passo. Se você quer saber como conduzir corretamente a implementação da manutenção autônoma em todos os fatores de processo, deixa aí o seu comentário. Dependendo do interesse, poderemos fazer novos vídeos explicando detalhadamente esse processo de implementação. Se esse vídeo foi útil a você, por favor, deixe um like. Se acha que pode ser útil a mais alguém, compartilhe. Inscreva-se no canal e aperte o sininho para ser notificado toda vez que postarmos um novo vídeo. Agradeço a sua atenção e tenha um ótimo e produtivo dia. Muito obrigado.